Boa noite, meus queridos pensadores. Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma reunião. Hoje nós vamos falar do capítulo 15, que será ministrado pelo Gonçalves. Gonçalves, mais uma vez seja bem-vindo. Fique à vontade, que a sala é sua. Boa aula para você. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos que estão na sala. Bom dia, boa tarde a você que vai estar assistindo depois dessa apresentação, né? Nós estamos fazendo o nosso estudo sobre o livro Napoleão Hill, Quem Pensa e Quer, e hoje nós vamos falar sobre o sexto sentido, né? O sexto sentido, o, é o fechamento, né? De todos os princípios, né? São 13 princípios, são 13. Hoje nós vamos falar sobre o fechamento desses 13 princípios. Durante o nosso estudo, nós passamos o princípio do desejo, fé, capacidade, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, poder do mastermind, sexualidade, a mente subconsciente, cérebro, e nós fechamos hoje com o sexto sentido. O sexto sentido, eu vou ler a introdução desse capítulo, para a gente estar bem na mesma página, toda a mesma página, né? Para a gente conseguir entender um pouco mais sobre o sexto sentido. Né? Ele diz assim, é, é o 13º passo rumo à riqueza. Então, nós já estudamos 12, esse é o nosso 13º passo. O 13º princípio é conhecimento, é conhecido como sexto sentido, com o qual a inteligência infinita pode e vai se comunicar voluntariamente sem qualquer esforço ou exigência do indivíduo. Este princípio é o ápice da filosofia do sucesso. Pode ser assimilado, compreendido e aplicado apenas com o prévio domínio dos demais 12 princípios. O sexto sentido é a porção da mente subconsciente que foi referida como imaginação criativa, também foi referida como aparelho receptor, pelo qual as ideias, planos de pensamento surgem como flashes na mente. Os flashes, às vezes, são chamados de intuição ou inspirações. O sexto sentido desafia a descrição. Não pode ser descrito para uma pessoa que não dominou os outros princípios da filosofia, porque essa pessoa não tem conhecimento nem experiência com as quais o sexto sentido possa ser comparado. Então ele está dizendo assim, ó, o sexto sentido é algo muito dentro da filosofia, né, dentro da filosofia daquilo que Napoleão Hill quis transmitir para a gente. Ele é algo muito sutil, é muito, vamos dizer assim, é a cereja do bolo. E a gente só consegue entender ele quando a gente consegue entender os outros princípios que ele ensinou nesse livro, né? Da autossugestão, pensamento, como a gente entende o que é um pensamento, o que é uma, uma autossugestão, como a gente entende o que é uma mente criativa, né? Como que as coisas são criadas. A gente precisa entender esses princípios antes para que a gente possa entender o sexto sentido. Porque os sexto sentido são coisas que não são tangíveis, a gente não consegue escrever exatamente como que ele é, mas são pensamentos, são flashes que vêm na nossa cabeça, são ideias que vêm do nada, que parecem que vêm do nada, e a gente, para compreender isso, a gente tem que ter um certo conhecimento com os outros princípios. Então, esse sentido é aquela intuição que você tem de que algo pode dar certo ou que algo vai acontecer e pode dar errado. É uma, é uma viagem que você pode estar planejando e alguma coisa começa a te incomodar para não participar daquilo. Ou é uma oportunidade que está passando na sua frente, na frente de todo mundo.
e ninguém consegue perceber, mas você tem um flash, uma intuição, uma inspiração que aquilo ali pode ser algo diferente para você. E aí a gente vê diversas pessoas fazendo a mesma coisa e às vezes uma única pessoa olha para aquilo que é comum ali, que é o normal, que todo mundo faz, e, e olha para aquilo e fala assim, nossa, isso poderia ser feito diferente. Ou deve ter uma outra maneira de fazer isso, uma maneira mais inteligente, uma maneira mais produtiva. E do nada, vamos dizer assim, do nada, ele sai com uma ideia transformando tudo aquilo que estava ali, que era comum. Eu gosto de olhar assim, para a ideia do Facebook, né? Antes do Facebook, as meninas, moças, mulheres, tinha as agendas, né? Aquelas agendinhas que ela escrevia ali, né? Diário, esse negócio tudo. Aquilo era totalmente fechado, ninguém tocava naquilo. Aí de você tocar numa agenda da menina, porque aquilo era comum, era normal as mulheres escrever os seus diários e aquilo ser guardado como segredo a sete chaves. E aí vem um maluco que olha para isso, que o mundo inteiro faz isso, e ele diz assim, ele pensa assim, e se a gente mudar essa concepção? Se a gente, ao invés de guardar as, as, os segredos, nós induzíssemos as pessoas expor, a se expor mais. E aí sai um negócio chamado Facebook, que muda completamente. Hoje, praticamente ninguém guarda mais segredo de si mesmo. As pessoas, tanto mais jovens, ele vai almoçar, ele tira foto, coloca lá na sua rede social, dizendo o que está comendo, o que está bebendo, o que está vestindo, onde que está indo, né? Com quem está namorando, com quem deixou de namorar, com quem tem relacionamento. Aquilo que era segredo, a coisa minha, íntima minha, essa pessoa foi lá e inverteu toda a situação. E aí você vê como que ele teve uma ideia de fazer isso, de inverter, e que isso iria mudar praticamente o jeito, a humanidade. Não é uma pessoa, é uma humanidade. Porque você pega uma pessoa que está aqui no Paraná, em São Paulo, Rio, no exterior, é a mesma coisa. As pessoas estão hoje se expondo, né, 100% nas redes sociais, aquilo que era para ser íntimo. Então, essa pessoa, ela teve um insight, teve um pensamento, né, um texto sentido ali, coisas, sei lá, do além, vamos dizer aqui, né, do além, mas nós sabemos que não é do além, e fez ele mudar toda essa concepção da humanidade. Então, o sexto sentido tem essa função, né? A gente fala que as mulheres têm o sexto sentido de ver coisas ou se antecipar a fatos, a situações que podem vir a ocorrer antes mesmo que aquilo ocorra, né? Às vezes, principalmente que nós na sala que hoje tem mais homens, nós não enxergamos algumas coisas que as mulheres enxergam muito à frente da gente, né? E isso nada mais é do que o seu sentido, porque isso ainda não aconteceu, mas ela já está tendo esses insights, essas intuições, essas inspirações de que algo vai dar errado, ou não se mete com essa pessoa não me transmite boa impressão. E aí, às vezes, a gente vai insistir no negócio, e aí, quando você menos espera, você quebra a cara, porque a gente não deu atenção àquela pessoa e teve um insight, teve uma intuição. Então, esse sentido está muito ligado a essa questão, né, de, de comunicação com a inteligência infinita, ou com o ser superior, com Deus, ou com o Espírito, com o espaço, né, ou com o universo. Aí cada um dá o nome que quer, isso aí. Tá? Então, existe assim, essa questão, né, da sabedoria. A pessoa é sábia. Não é que ela é sábia, ela muitas vezes ela está muito ligada, ela está muito aberta, ela está muito disposta, ela está muito, é, é, como se diz assim, ela está muito receptiva a receber
essas informações, a receber essas intuições. E isso tudo, né, ele explica nos outros capítulos. Como que a gente vai crescendo, como a gente vai se desenvolvendo, até chegar a esse nível, quando ele fala da autossugestão. Aqui nesse versículo, desse capítulo mesmo, ele vai falar um pouco da autossugestão, em que Napoleão Hill fazia ali as suas reuniões, né, e mais com seu grupo de pessoas imaginárias. E ali ele conversava com cada um deles, ele pegava a habilidade de cada um deles e trazia para si mesmo. O conhecimento que cada um tinha. Então ele buscava ali, o que fulano tem de tão importante? Ele buscava essa informação para ele. E aí ele disse o seguinte, chegou um determinado tempo que receptivo, eu estava tão receptivo que eu fiquei preocupado de que eu não era mais eu mesmo, mas talvez eu pudesse ser até outra pessoa. As pessoas que faziam parte dessa reunião imaginária, né? O que ele estava fazendo? Ele estava auto-sugerindo, né, conhecimento. Ele estava se auto-sugerindo algumas coisas, algumas características que ele achava que era importante, que precisava ter, que ele não tinha. Então ele buscava lá em Ford, em outras pessoas que não eram contemporâneas a ele. Pessoas que às vezes já tinham passado já dessa vida para outra vida, e ele buscava como que eu posso ter essa característica? Como que eu posso ter uma característica de ser mais persistente? Aí ele buscava lá na pessoa que era persistente. Como que eu posso ter uma característica de uma pessoa que, que se joga mais no que vai fazer, né? Às vezes a gente tem um objetivo, mas um sonho. Ah, tá, voltou aí. A receber esse insight, essas inspirações. Então, era por aí que Napoleão Hill fazia para melhorar, né? Melhorar como pessoa, melhorar ele, como ele buscava ali informações, como ele buscava conhecimento, como que ele buscava entendimento, né, da vida e das coisas que ele precisava encontrar. Vamos lá mais para o final do livro, quer ler uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é preciso ser lido para a gente conseguir entender bem aqui. Diz assim, ó, o sexto sentido não é algo que pode ligar e desligar à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem lentamente pela aplicação dos outros princípios delineados nesse livro. Não importa quem você é ou qual tenha sido o seu propósito de ler esse livro, você pode lucrar com isso, mesmo sem não entender completamente como ou por que os princípios descritos neste livro funcionam. Isto é essencialmente verdadeiro se o seu principal objetivo é acumular dinheiro ou outra coisa material. Então, o que ele está dizendo? Olha, é, não importa por que você está ligando, por que você leu esse livro, por que nós estamos lendo esse livro? A sua finalidade é dinheiro? A sua finalidade é ser uma pessoa melhor? A sua finalidade é se comunicar melhor? É mudar a sua personalidade? Não importa por qual o motivo, por qual a razão que você leu esse livro, que nós estamos lendo esse livro. Mas ele diz o seguinte: nós vamos ter um grande ganho, porque se a gente compreende cada um dos 13 princípios, mesmo que a gente não pratique todos eles, o ideal é que você conheça e pratique todos eles. Mas mesmo que você não consiga praticar todos eles, você já é
está acima da média da maioria dos brasileiros. Vamos falar de Brasil. E se você coloca qualquer um desses princípios aqui em funcionamento, você está acima da média. Isso é fácil. Agora, se você conseguir colocar os 13 princípios aqui em, em funcionamento, aí sim você está ali, vamos chegar aí perto da genialidade. Genialidade. É o quê? Nós conseguimos colocar, entender e colocar os 13 princípios em funcionamento, você se torna um gênio. Aí diz assim, ó, o ponto de partida de todas as conquistas, olha, o ponto de partida de todas as conquistas, não é só financeira, aquilo que você quer conquistar, é o desejo. Sem desejo, não tem nada. Se eu não desejo nada, eu não vou a lugar nenhum. Então, o ponto de partida é o desejo, o ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão. Então, eu tenho o ponto inicial, desejo, e o ponto final, que é qual conhecimento vai me levar a eu compreender? A compreender aquilo que eu quero, como funciona, como conquistar. A compreensão de si mesmo, a compreensão dos outros, a compreensão das leis da natureza, o reconhecimento e a compreensão da felicidade. A compreensão é completa, só acontece pela familiaridade com os princípios do sexto sentido e o seu uso. Então, vamos fechar aqui então, né? O ponto de partida é o desejo. Ponto de partida, o desejo. O ponto de final seria a compreensão, o conhecimento. Mas isso tudo se fecha, né? Em cima do sexto sentido. O sexto sentido é quando eu consigo essa facilidade, esse dom de emitir um desejo para o universo. Esse desejo vai com fé, com fé, com perseverança, vai com emoção, e eu consigo receber como resposta através do sexto sentido, como insight, como inspiração, como um flash dando minha vida, como alguma coisa, uma saída, uma porta. Quando eu consigo compreender todo esse processo, eu estou fechando toda essa filosofia de Napoleão Hill, de quem pensa e enriquece. Quando eu consigo compreender isso, eu consigo trazer a resposta que eu estou buscando ou que eu preciso. Às vezes, de maneira até mesmo inconsciente, porque o nosso subconsciente está trazendo isso para a nossa vida. Às vezes, conscientemente, eu não consigo responder aquilo que eu preciso. Mas, através do sexto sentido, através dessa ligação com o universo, ele me traz a resposta necessária que eu preciso para transformar o meu desejo em sonho, em realidade. E para fechar, ele diz assim: então você estará em posição de transmutar seus desejos em sua contrapartida física ou financeira, tão facilmente quanto capaz de submeter e desistir ao primeiro sinal de oposição. Então, quando você tem isso daí tudo, você tem a capacidade de transmutar seu desejo, que é coisa que ainda não pode tocar, em algo em contrapartida financeira ou alguma coisa assim, física, né? Você pode tocar, né? Através aí do nosso
sexto sentido. E para encerrar, eu quero deixar a última frase que ele diz aqui: o homem que realmente sabe o que quer da vida já percorreu boa parte do caminho para conseguir o que quer. E com isso, a gente encerramos aqui o nosso estudo de hoje, sexto sentido, e a nossa 13ª, nosso 13º princípio, né? Que Napoleão Hill escreveu e nos deixou aqui, para quem, aquele que quiser e puder e desejar, colocar em prática, né? Reaprender, ler esse livro de novo. Ele aqui ele diz, olha, o sexto sentido é tão importante que se você não entendeu bem ele, volte daqui a pouco, daqui a uns 3 meses, leia de novo. E você vai ver que você já aprendeu mais coisas que o conhecimento que tem hoje. E tão importante que é o sexto sentido. E assim nós encerramos a participação e aí abre a oportunidade para que os outros possam colocar as suas ideias que vocês entenderam sobre o capítulo 8. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos da sala.